Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez que a gente abre nossas câmeras, abre nossos microfones para bater um papo sobre cultura, sobre arte, sobre alegria. E já deu para reparar que esses dois aí são meio figura, né? Eu estava conversando com eles aqui, já começaram a botar chapéu, gorro. Eu falei, negócio hoje vai ser daqueles, mas é assim que eu gosto. Assim que eu gosto, tem que ser muito legal para ser interessante e para poder mostrar para o povo que fazer arte, fazer cultura, mexer com essas coisas, é mexer com cabeça, é mexer com emoções. Antes de mais nada, muito obrigado, meus amigos Augusto Soares e André Sigwarts. Depois você fala se é assim mesmo que pronuncia seu sobrenome, se não for também você me corrige depois, não tem o menor problema. Mas antes eu quero fazer a primeira pergunta, vamos começar. Augusto, quem é Augusto Soares por Augusto Soares? Tudo bem, eu sou Augusto Soares. É o de lá, tá bom. Que seja. Isso, tá tocado. Faz a menor diferença, tá bom. Eu sou Augusto Soares, nós estamos lançando nosso primeiro longa-metragem. Delícia, hein? Eu sou formado em rádio e televisão pela FAAP, faço muito trabalho com empresas gigantes, vídeos corporativos. Essa é a nossa primeira empreitada com realizadores culturais, uma coisa nossa, uma coisa que a gente inventou e que a gente fez. Que legal, que legal. E por que essa mudança, Augusto? Por que, de repente, sair de um mercado que é um mercado bom, eu acho que é um mercado interessante, essa coisa de mexer com produções corporativas, produções que as empresas precisem, sejam comerciais, sejam documentários, sejam coisas internas. E por que essa mudança de sair, de repente, e falar, não, agora eu quero fazer cinema? Oi, Paty, a Paty está nos bastidores, está ouvindo a gente. Vai ficar aí por enquanto que eu já estou gravando, tá? Se estou atrasado, o problema é teu. Fala, Gustavo, por que essa mudança? Bom, eu fazia, às vezes, 5, 6, 7 vídeos por semana. Eu queria fazer um vídeo durante um tempo todo, uma coisa só, né? Um filme só, uma coisa maior, assim, que a gente fez, que a gente inventou. Mas foi mais por causa da ideia. A gente teve uma ideia tão legal que a gente teve que parar tudo e fazer essa ideia. Legal, cara, legal. Vamos lá, André. Quem é André Sigwarts? Se não for Sigwarts, você me avisa, você muda a minha pronúncia, não tem o menor problema. Quem é André Sigwarts por André? Sabe que eu também não sei como falo? Eu falo Sigwalt. Sigwalt. Deve ser, mas qualquer coisa parecida. A gente fez faculdade junto, na verdade, só queria fazer RTV, fazer cinema. Tá. E eu caí no cinema independente, fiz televisão, conteúdo, fui operador de câmera há muitos anos. Legal. Direção de fotografia, trabalhei com tudo. Fiz desde documentário no Sertão, até Carnaval na Bahia. Legal. Filme independente de terror, fiz muita coisa. E parecia a mesma história que o Augusto falou, na verdade. Quando a ideia surgiu, eu falei, eu vou ter que produzir essa parada. E, por sorte, eu tinha esse repertório de cinema independente que me fez olhar para essa ideia como viável. Eu falei, não dá para produzir isso com orçamento pequeno, dentro das nossas limitações já, mas de um jeito muito legal, assim, e estamos super felizes agora de estar entregando o filme. Muito legal. A primeira, antes de eu falar da gente falar sobre o filme, o que é o filme, o nome, me expliquem uma coisa que a Patrícia me mandou, não entendi nada, falei, eu vou perguntar para eles. O que é uma comédia stoner? O Stoner Movie, cara, é um filme, é um nicho do cinema de muitos anos atrás. O Cheech Chong é um Stoner Movie. Para quem conhece ainda o Cheech Chong, né? Tá ficando velho. O Pineapple Express, todos os filmes do Seth Rogen. O Ted é um filme Stoner Movie. O próprio Big Lebowski, que é meio que um Stoner Movie, você pode colocar nesse lado. É uma cinematografia super larga que não tinha ainda no Brasil. E na realidade, o Stoner Movie é um filme onde, no nosso caso, a gente usou a cannabis, em geral, a cannabis, maconha, né? Ou plantas de poder, seja lá qual for a droga, né? Infelizmente tem esse nome ainda. Não é bem por aí, mas tudo bem, vai. A gente deixa por aí. No caso, a cannabis, ela passa a ser um personagem. Ela tem uma presença dentro da narrativa tão importante que ela é quase como um personagem. E o gênero Stoner Movie só existe por conta da proibição. Se não fosse proibido, ia até a maconha dentro do filme pronto. Naquela comédia, aquele personagem fuma maconha. Ok. Como é proibido, eu acho que o gênero ganhou uma notoriedade, né? E, obviamente, tem um público, porque tem muita gente que gostaria que as coisas fossem diferentes. Claro. Teoricamente não, é o primeiro Stoner Movie brasileiro. Até onde a gente sabe longa-metragem, a gente não sabe de outro. Porra, que maravilha. Então, agora conta pra gente, pessoal.
o que é o Mestre da Fumaça? Explica pra gente essa doideira e que junta um ator brasileiro extremamente famoso, Daniel, com um ator chinês também. Fico imaginando vocês conversando com um ator chinês. Deve ter sido algo maravilhoso. Foi difícil. Mas explica pra gente o que é o Mestre da Fumaça. A gente não teve que trabalhar o sotaque do mestre, ele já tinha o sotaque, já estava... Verdade. Mas é isso, a ideia... O filme é um filme de Kung Fu chapado, o Mestre da Fumaça é um filme de Kung Fu mesmo, com tudo que um filme de Kung Fu tem que ter, até uma briga boa, é um filme de Kung Fu ou é um stoner movie? É uma boa briga para o pessoal descobrir isso. Então, ele é um filme de Kung Fu e, ao mesmo tempo, é uma comédia stoner, uma comédia chapada. Ele segue os preceitos clássicos do filme de Kung Fu, assim. A presença de um mestre, tem lá uma necessidade, uma coisa heróica que vai ter que ser vista durante o processo. E tem uma outra característica, tem um vilão muito claro, tem uma característica de filme de Kung Fu que, para quem está acostumado com cinematografia moderna americana, é um pouco incomum, que não tem tanto aquela coisa do tipo, mas o que vai acontecer? Essa dúvida do que vai acontecer não está explícito. É muito mais enjoy the ride, aproveita a oportunidade de estar com esse personagem, assiste essas lutas que estão super legais, e aproveite o momento de estar junto com ele. É um pouco diferente. A construção do roteiro não tem tantos desses ganchos narrativos, tipo, e agora? O herói... Não, tá lá, a tragédia tá lá presente, mas não tem tanto essa angústia, porque é muito mais aproveitar e apreciar as lutas e o caminho do personagem. Nesse caso, a gente seguiu a cinematografia chinesa, de Taiwan, de Hong Kong, que é dos filmes de Kung Fu, que também tem o seu nicho forte, talvez até bem mais prolixo do que o Stoner Movie, desde o Bruce Lee, que é o que todo mundo conhece, até diversos outros. A gente fez um clube de estudo, a gente assistiu uns 60, 100 filmes de Kung Fu diferentes. Olha só, cara. Filmes de comédia, filmes de terror, filmes épicos, filmes clássicos, filmes engraçadinhos, filmes com Jackie Chan, um monte, para entender. E eles fazem assim, não tem muito mistério. Eu estou indo lá. O cara vai lá, ele dá porrada, ele volta e fala, fui lá e dei porrada. O legal é a luta mesmo, o legal é você ver as ações, o que está acontecendo. Mas a gente colocou, claro, um pouco de Brasil na história. Quem é do mal fala inglês, porque é o Império. A tradição né? Quem é do bem fala português, e o chinês vem vindo, o bem e o mal falam chinês, porque está envolvido, né, em nossa história com a China. Então, o filme vai longe, esperamos que ele vá longe. Agora, como é que vocês acharam os atores? Quer dizer, o Daniel Rocha, um cara super conhecido, um ator super premiado no Brasil, e aí vocês juntaram com o Tony Lee. Como que foi a escolha desses atores para que fizessem o Mestre da Fumaça? A gente sabia desde o começo que esse casting aí era muito importante. Então, a gente perdeu... Não, a gente utilizou do tempo, porque quem não tem dinheiro tem tempo. No nosso caso, a gente teve tempo. O filme está sendo produzido há muito tempo. Para ir construindo esse casting com uma certa calma. Foi tudo fechado na ponta do lápis. No caso do Tony Lee, que é o nosso ator nascido em Shanghai e tudo mais, ele veio por indicação da Mei Ho, que é uma produtora de casting taiwanesa, que mora no Brasil, produz para publicidade e tudo mais. E foi um caminho bem tradicional, inclusive. A gente levou ele para almoçar, apresentamos o projeto, ele gostou, mas teve dúvida, aí leu o roteiro, aí foi todo um processo, encontramos algumas vezes, mostrando o que são as coisas, como é que vai ser fazer isso. A própria temática, a gente teve que explicar. Ele desconhecia assim, o que é maconha. Para ele podia ser imagina, para ele. Na visão dele, não tinha essa experiência, ele teve que ir explicando um pouco a temática. E o mais curioso no caso do Tony é que o Tony não tinha repertório de arte marcial, ele é dançarino, além de ator, diretor também, dirige uns documentários, está passando um helicóptero aqui. Ele também é dançarino, então ele excursionava pela Ásia com sambistas, levava gente daqui para dançar samba, dançar tchá-tchá-tchá, é uma figuraça, o Tony é maravilhoso. Então foi um casting, o resto do casting também, uma vez conhecendo ele, a gente tinha contato com escolas de Kung Fu, com os dublês, e aí foram abrindo outras vertentes de possíveis para elenco. Assim. Então é um elenco bem diverso mesmo. Uma coisa muito importante do nosso filme são os nossos dublês. Eles ajudaram os atores que não são tão acostumados com filmes de ação, com luta. Então o ator dava um
punchzinho, assim, fraquinhos, os caras já vão para trás, eles foram muito importantes. É uma arte, né, meu? Eu acho que essa parte de dublê é uma arte que não é muito conhecida. A gente vê nos filmes, claro, tá basta assistir qualquer filme de ação que você vai encontrar o trabalho dos dublês, mas a preparação de dublê é uma coisa muito, muito forte. Muitos dublês passaram para ser protagonistas depois, né? Depois de um tempo, ou seja, é uma arte fantástica. No nosso caso, a gente não utilizou, não sei se está atrapalhando, está passando mais um helicóptero. De boa, relaxa. No nosso caso, a gente não utilizou dublê para os atores. Nossos dublês eram personagens também. Então, eles atuam e facilita. Porque o Daniel Rocha dava um soco, o dublê dava um... A gente 20 vezes, né? A gente não teve nenhum dublê nesse sentido que você está falando, de o ator sair com uma outra pessoa vestida igual e fazer uma ação. Os dublês no nosso filme, eles são os personagens do mal, os assédios. Que legal, que legal. Alguns têm fala, alguns não. E eles ajudam a fazer a luta ter essa vivacidade, veracidade, né? Porque a gente não tinha dinheiro para ter dublê e a gente nem... Como a gente já sabia que não ia ter tanto dinheiro, a gente já nem criou uma cena muito explosiva, muito cabo, com troca o cara e vem outro, que a gente filmava assim, tá bom, vamos, próximo, tá bom, próximo. Vamos nessa, tá. Esses dublês serviram muito para as lutas funcionarem no tempo que a gente tinha. Eles reagem bem aos socos, eles são personagens do filme, eles têm cara engraçada, eles são... Foi super legal. E no Brasil não tem muitos, e esses caras são muito bons. Não, existem muitos dublês, mas a gente conseguiu, né, associar duas escolas de dublês, que é uma que é uma escola... O dublê ator, né? Não o dublê substituto. Isso, que é um pouco mais oriental, e uma outra que é mais realista, que uma é a linha do Renan Medeiros, que é a Ômega Action, e a outra é a Action Kung Fu. Action Kung Fu, outra, eu confundi. Action Kung Fu do Gutenberg Lins e a Ômega do Renan Medeiros. São duas linhagens de grupos de dublês. Uma é um pouco mais focada para essa coisa oriental, pelo menos eu percebo assim na arte deles, e a outra é mais realista. Eles juntos funcionaram muito. Assim, o Renan, no caso, nosso coordenador de luta, né? Mas o Gutenberg fazia o personagem e trouxe a trupe dele. Então a gente estava super bem assessorado com relação aos dublês. Assim, foi sensacional. Nossa, o Daniel Rocha a gente deu sorte, porque ele veio do Irmãos Freitas. A gente acabou de fazer o Popó, numa série do Sérgio Machado que conta a história do Popó e do irmão do Popó. E ele era o Popó, o Daniel Rocha. Então ele já estava vindo de um lugar de luta, de boxe. Ele fez... Ele tinha background dele de kickbox, parece. Kickbox, quando era jovem. Sempre foi atleta. Quando ele topou a ideia, assim, que veio por um outro produtor associado nosso que conseguiu o contato dele, ele veio pela ideia. Muito desse filme aconteceu porque todo mundo viu a ideia e falou, não, eu preciso fazer parte disso. Então, isso é muito legal, né, cara? Isso é muito bom. Quer dizer, isso dá para vocês um subsídio de falar, pô, meu, é meio doido, mas é uma loucura que a gente precisa. Eu sempre tive muito disso, eu acho que é isso mesmo. A arte do cinema é uma coisa completa, talvez uma das mais completas, que mescla a atuação, mescla a pintura, mescla a imagem, mescla som. Você tem que ter uma parte de som. Agora, você tem que estar no cinema para se divertir. Tudo bem, sabe, eu acho legal quando tem um documentário, quando tem aquela coisa que mostra aspectos da realidade que nem sempre a gente andando na rua, a gente olha, sabe? A gente fica meio alienado de vez em quando. Mas, independente, você tem que sentar numa poltrona do cinema, ou mais para frente, quando você estiver num streaming da vida, e se divertir. Tem que te fazer bem. Se não te fizer bem, não adianta. Só pensar. E é curioso que no caso do nosso filme, assim, a gente acaba pensando um pouco do que está acontecendo no cinema como um todo no Brasil, né? Vários outros países, as pessoas já voltaram ao cinema. No Brasil, as pessoas não voltaram, a proporção é muito pequena. Os exibidores estão correndo atrás, tentando, mas pouca gente voltou ao cinema. E acho que a gente tem que dar uma repensada, assim. Acho que é bom que exista, obviamente, aquele filme mais de art house, é bom que o documentário tem que existir, mas por que não olhar para o entretenimento? Por que não olhar para aquilo que o público, de repente, quer ver e não está encontrando, entendeu? Por que não experimentar, que é o nosso caso, a gente está testando uma mistura de gêneros. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de audácia enquanto realizadores e audácia também para olhar para o público que quer se divertir também, quer se entreter, por que não ver a maconha no cinema, ver um filme de Kung Fu brasileiro? Por que não? Por
Porque sim. Eu acho que a pergunta é bem essa. Não tem essa de não. Mas não tem mais. Vai e faz. Sabe? É o nosso único motivo de fazer o filme. A gente só fez esse filme para entreter as pessoas. Ele tem arte, ele tem arte marcial, ele tem uma música do André Bujanra com Heron Guarnieri, que treme o cinema, é animal. Um conjunto de arte, mas é para entreter, é para as pessoas gostarem, para as pessoas darem risada, para esquecer a sua vida por 2 horas. Sabe? É para ser uma coisa legal mesmo. E isso não tira, né, a força do cinema brasileiro, que tem muito filme de arte, tem muito filme, e tem muitos temas pesados, densos. Não é só documentário que é tema denso, muito filme nacional também é. Claro. Assim, a gente quer um mercado, a gente precisa ter um mercado no cinema nacional, um mercado nacional do cinema. A gente não vai conseguir ter um filme underground se não tem um filme overground, um mainstream. Sabe? Tá faltando mais filmes que fujam que tentam buscar o que o público quer, o que o público está procurando, sabe? Que muitos streamers estão fornecendo e tal, mas talvez o cinema está ficando para trás. Não, e tem uma coisa que eu converso muito aqui no Café Cultural, quando eu trago atores, quando eu trago produtores, diretores, roteiristas, é o seguinte: falta no Brasil a formação do público. Sabe? Eu acho que o Brasil se preocupou muito, e corretamente também, não era para não ter essa preocupação, com a formação do lado da produção cinematográfica. Hoje nós temos agências de fomento na maioria das cidades, pelo menos nas capitais, você já tem agências de fomento para o cinema, que facilitam um pouco, sabe, algumas produções. Você tem escola de atores maravilhosas. Agora, e o público? A gente esqueceu de formar o público para o cinema. E aí o que acontece? O ator brasileiro vai ter que ir para fora. Não, a gente tem que fazer que nem vocês fizeram, trazer os atores de fora aqui para dentro. E o que a gente nota também é a pouca conversa que existe entre os players, os exibidores, os produtores, os criadores, todos os atravessadores que tem no meio, sabe? Todos os outros. Eles parece que não se conversam, e está faltando essa comunicação. A gente, como super independente, vai descobrindo isso aos poucos. Sim. Então, na nossa opinião, tem um monte de filme nacional, um pouquinho de filme gringo e um pouquinho de filme nacional. Se você fomenta o público, que nem você falou, todo mundo tem a ganhar. Você vai ter mais gente no cinema para assistir o filme nacional, porque ele é tão pouco assistido que você vai pondo mais sala e vai deixando mais gente ir, e daqui a pouco o cinema está ganhando 50% a mais, porque muito mais gente está indo ver o filme nacional. Entendeu? A gente está tem que olhar para esse lado também. Desde o governo, que bem ou mal é um dos jeitos de fazer cinema no Brasil. Claro. Mecanismo para você ativar a cultura ainda é necessário. Quanto, poxa, de ser um mercado para ganhar dinheiro. Quem que vai investir num filme hoje? Investir sem tirar o seu dinheiro do imposto de renda. Investimento, eu acho legal. Eu vou ganhar dinheiro com isso, sabe? Eu acho que é isso, Augusto. Sabe? As pessoas têm que saber, empresários, empresas, grandes marcas, têm que saber que colocar dinheiro no cinema pode ser uma maneira de você tem que ter retorno. Sabe? Ninguém está querendo esmola, ninguém está querendo, olha, doa para mim para eu fazer o que eu quiser. Não, você vai colocar dinheiro aqui e eu vou te trazer algum retorno. Isso está difícil ainda hoje de você visualizar dessa pessoa que sabe o que está fazendo com o dinheiro, se fazer isso, porque se você pega esse dinheiro e deixa lá no banco, ele pode render mais do que fazer um filme. Então tem que ter um mercado mesmo, que você põe a 100 e vai ganhar 1.000, entendeu? Isso é viável, é só a gente fomentar. É verdade. Por exemplo, a Paty mandou uma mensagem aqui pra gente. A Paty, pessoal, vocês que não conhecem, a Paty Rebelo é assessora de imprensa desses dois malucos aí, e que, colabora com a gente aqui no Café Cultural como poucas. E ela colocou, às vezes, até envolvimento dos atores nas produções, sabe? Da mesma maneira como tem lá fora. Os atores investem para estar em filmes. Sabe? De repente, o próprio ator fala, pô, gostei dessa ideia, não, peraí, eu vou colocar dinheiro porque eu vou receber. Uma produção muito grande, né? Eles acabam assinando umas produções. É um jeito de viabilizar os projetos maiores, porque esses orçamentos hollywoodianos são monstruosos, né?
Mas no nosso caso, mesmo na nossa pequenez aqui, independente, assim. O Daniel Rocha acabou sendo nosso parceiro também, num certo sentido, na produção. Ele aceitou ganhar menos por ser um projeto desse tipo. Se o filme der lucro, tem lá uma porcentagem. Obviamente, o filme para dar lucro, a gente vai ter que trabalhar muito ainda. Mas, assim, ele se envolveu de uma forma atípica, que não é tão comum aqui no cinema nacional. Então, a gente é muito grato. Ele tem uma porcentagem do filme. Está ajudando muito na divulgação. Assim como outros atores. Então, de uma maneira pequena, a gente fez dessa forma, né? A gente dando lucro, porque o filme, eu e o André pagamos do nosso bolso. Praticamente quase que 99% de tudo que foi gasto. Não, 100%. Não é 100%. O resto não, foi 100%. Apoio aqui, apoio ali. Não, tipo, é 100%. Não foi apoio dinheiro. Não é dinheiro. Apoio não é dinheiro. Então, a gente também agiu como produtor, também agiu como investidor. A gente escreveu o filme, produziu o filme, dirigiu o filme. A gente está fazendo uma coisa hercúlea e a gente precisa que isso dê certo. Porque senão a gente mesmo vai ficar Não, e assim, eu acho que é um exemplo. Eu acho que é um exemplo. Não é então agora todo mundo vai ter que colocar a mão no bolso. Sim, você coloca a mão no bolso, mas você tem que ter gente te ajudando a colocar a mão no bolso. E aí vai entrar o quê? Entra a comunicação, sabe? Não adianta nada o filme ser maravilhoso, ser uma ideia fantástica, bem produzido, e ninguém saber que ele está sendo exibido. E aí eu não sei quem que foi que falou aqui. Como a gente não tem nenhum apoio governamental, nem de empresarial, nem terceiro setor, a gente... Não, mas agora é importante salientar. A gente é uma produção completamente independente, mas para distribuir, a gente ganhou um edital da SPCine, então a distribuição é independente. A distribuição depende bastante desse edital da SPCine, que entrou um dinheiro, não é muito, é um edital para pequenos e médios lançamentos, mas a gente está fazendo esse dinheiro virar um monte. A gente está fazendo, vai distribuir Filipeta na rua, vai ter lambi-lambi pela cidade inteira, internet. Que é comunicação, cara, é comunicação. Não interessa, é comunicação. É fazer as pessoas saberem que esse filme existe e que ele vai ser exibido nessa sala. Porque tem uma coisa, pessoal, que vocês que assistem o Café Cultural já ouviram aqui, e eu gosto sempre de reforçar. É importante assistir os filmes na primeira semana. Sim. Porque é na primeira semana que a sala, que os exibidores olham assim e falam assim, legal, tem gente, eu vou deixar a segunda semana. Daí, se eles olham a primeira semana, tem meia dúzia de gato pingado, não porque a produção não seja boa. Porque às vezes o pessoal fala assim, eu vou deixar para assistir depois, vai ter muita gente agora na estreia. Cada hora tem meia dúzia de gato pingado, não tem o depois, não vai ter a segunda semana. Então, sabe, a gente tem que lotar as salas na primeira semana. O povo tem que olhar e falar, vale a pena deixar esse filme em cartaz mais uma, mais duas, mais 3 semanas, um mês aí. Eu sei que a produção, sabe, competir com grandes blockbusters que estão chegando por aí. A gente já tem sorte de ter as salas que a gente tem. É muito difícil mesmo a gente conseguir sala de cinema para filme nacional no Brasil. É muito difícil. Tanto que toda a nossa arte é 18 de maio. Aí falam, mas por que você está colocando 18 em tudo? Porque 18 é a estreia. Se na estreia, no primeiro fim de semana, não tiver gente a partir do dia 18, no segundo fim de semana 18, não sabemos se a gente vai no cinema. No segundo semana, vocês vão ter que buscar uma Netflix da vida. Porque... E aí a pessoa vai descobrir depois, eu queria ter visto isso na tela grande. Exato. Sim. Mais legal. Muito mais legal. O filme na tela grande é emocionante. Então, assim, o filme serve, ele é perfeito para o streaming. Ele é perfeito para o streaming. Ele é um filme que eu ia parar e assistir. E às vezes você fica quanto tempo mudando. É um filme bom. Mas no cinema ele é incrível. Ele é muito incrível. E a gente teve uns testes, assim, o período de festival do filme, a gente passou aqui na mostra, ganhou o prêmio da mostra, inclusive, de público e tudo mais. Mas a reação do público tem coisa que você não compra. No México a gente não conhecia ninguém. Aqui em São Paulo tinha amigos na plateia, uma parte. Mas no México, na Cineteca Nacional, 350 pessoas no cinema, as pessoas pulando na cadeira, gritando, reagindo ao soco. Isso, assim, não tem preço. E aí um infecta o outro, rola uma catarse, o outro ri, de repente o outro tá rindo. Exato. É uma delícia. A sala cheia do nosso filme, a gente testou em vários países diferentes, porque a gente tentou ir em todos os festivais que nos convidaram. A gente gastou o resto do nosso dinheiro fazendo isso. Mas a gente viu ao vivo a reação das pessoas e a gente viu que o filme funciona.
entendeu? A falta o exibidor descobrir, falta o distribuidor descobrir, tanto nacional quanto internacional. A gente está batalhando o filme também internacionalmente, já foi pensado nisso na hora que escrevemos. Então, porque ele tem entrada na América, na Ásia. Fantástico, cara. Não, é por aí mesmo, por aí mesmo. E me diga uma coisa, obviamente eu fico imaginando que vocês estão pensando agora 100% nesse filme, mas assim, tem ideias para frente, assim, porra, precisamos fazer mais coisa? Como é que está a cabeça de vocês? Tem, a gente está fazendo coisas que não é fazer filme há muito tempo. O filme está pronto já, um ano e tananã. A gente queria já estar fazendo outro. Eu queria estar fazendo um filme meu, ele queria estar fazendo um filme dele. A gente queria estar fazendo 2 sequência desse nosso Smoke Master, o Mestre da Fumaça. Mas agora a gente não dá. A gente, até porque nós também somos os produtores, os realizadores, a gente ainda está no lançamento, a gente não teve tempo de parar. E a gente também não teve retorno financeiro. Eu vou ter que continuar fazendo. Claro, precisa entrar alguma coisa. Então, não vou comer amanhã. A gente, para distribuir, se atrelou a uma distribuidora, a Lança Filmes, foi junto com a Lança que a gente conseguiu ganhar um edital. Mas, por conta do tamanho e da dinâmica da nossa distribuição, a gente segue envolvido. Pelo menos até 18. Espero que dia 18, quando a coisa lançar, a coisa funcione sozinha, de uma forma um pouco mais viral. Mas sim, os outros projetos agora estão um pouco em stand-by. Eu tenho alguns projetos, ele tem outros, mas está tudo um pouco atrelado. Claro. Dia 18 está aí também, né, mano? Dia 18 está aí. Eu não aguento mais a gente falar do filme, sabe? Tipo, muda de assunto, gira o disco, mas não tem jeito. Não. Até o dia 18 vocês vão falar e vão falar muito desse filme. É isso. Aguenta, não tô nem aí. Então, peraí, pessoal, vamos lá. Então, dia 18 de maio vai estar estreando. Vocês têm já mais ou menos algumas salas? Aonde que vai estar o filme? Pessoal de São Paulo pode ir facinho em todas as salas do Espaço Itaú de cinema. Augusta, no Caneca, no Bourbon. No Cine Sala também. Cine Sala também, muito provavelmente. E em todas as outras salas dos cinemas Itaú. Que tem... Não só Itaú, né? Porque do grupo não é só Itaú. Grupo, mas por enquanto, a gente tem, com segurança, a gente consegue falar das seguintes cidades, que é Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Belo Horizonte. A gente está batalhando outras áreas, mas é uma batalha difícil. Os exibidores estão muito machucados pós-pandêmico. Eles estão, obviamente, priorizando os filmes hollywoodianos, que eles têm alguma segurança de ter lucro. Mas o público está pedindo. Estou pedindo Recife, está pedindo Fortaleza, Belém do Pará, localmente Curitiba. A gente vai tentar, a gente está batalhando também. Falando para a distribuidora, conversa com esses exibidores. Mas, assim, existe uma outra possibilidade, que é o que a gente também está apostando no filme, no dia 18 estrear em algumas cidades. Conforme ele vai ganhando uma notoriedade, outras cidades irem abrindo. Isso é bem comum. Por aí. Por enquanto, a gente tem essas cidades como garantia, então estamos batalhando outras até dia 18. Tá, legal. E quem quiser conhecer mais sobre vocês, quem quiser conhecer um pouco do Mestre da Fumaça, para dar uma olhada como é que foi essa produção, quem quiser conhecer o André e o Augusto, como que faz? Onde que vocês estão nesse mundão sem porteira? Vai para o Instagram, meu. A gente está no Instagram, o nosso filme é a gente que faz. Se você mandar uma mensagem, é a gente que vai ler. O Mestre da Fumaça. O perfil é o Mestre da Fumaca, no caso. Tá. Mestre da Fumaca. A gente está na internet também, mestredafumaça.com. É nosso site. A gente tem tudo, tem Twitter, tem YouTube, a gente fez tudo isso, tudo. É a parte mais trabalhosa, para falar a verdade. Nossa. E é chato, porque quem fez foi o André, a gente queria estar fazendo outro filme. E isso é uma coisa ruim do cinema nacional. Um cineasta um filme a cada 5 anos, a média brasileira. Poxa, tem gente que faz um filme por ano, entendeu? Um está criando, está fazendo, está pós-produzindo. A gente precisa de um mercado, a gente precisa de fazer filme igual padaria, filme que, assim, eu já ia falar coisa que já está me chutando, filme que seja diferente, para não a gente falar mal. Aqui pode. Esse momento era para a gente fazer a nossa propaganda. Vamos fazer propaganda. Isso. Ó, pessoal, 18 de maio, 18 quem puder, cinema, Instagram, o Mestre da Fala Fumaça. aí no Instagram de novo, mais uma vez. Filme de Kung Fu chapado, @o Mestre da Fumaca. A Cannabis Infused Kung Fu Movie. Não, cara, e é o seguinte, cara, ó. E a comunicação, sabe? É o seguinte, eu sei que, seria muito legal ter uma equipe, igual vocês vão produzir, dirigir, e aí dá para uma equipe fazer tudo isso, mas, cara, tenho certeza, dia 18 a gente vai lotar
os cinemas, dia 19, 20, vamos lotar. E aí tenho certeza que isso vai para frente. E vocês vão voltar aqui no Café Cultural. Falou, agora nós estamos aqui somente dirigindo. Não carrega um três tabela. A gente volta com com charuto na boca, só assim, charuto normal, tá? Por favor. Para virar case, a gente precisa explodir primeiro, dar certo financeiramente. Vamos para cima. E para a gente virar um case de sucesso do empreendedorismo cultural na marra, sabe? É anarquista, é subversivo e totalmente independente, porque é o que a gente fez. É um elefantezão branco que a gente tem na mão. Não, então, olha, agora, ó. O que da parte do Café Cultural, eu estou vendo, dia 18 é uma quinta-feira, nós vamos colocar isso aqui no ar, eu vou tentar colocar, vou falar com a técnica, nós vamos colocar essa semana no ar para começar a divulgação e vamos em cima, o que for possível, a gente ajudar vocês, tenho certeza, podem contar com a gente, porque ó, a ideia é maravilhosa, o filme, tenho certeza, eu já assisti um pedaço do filme, já assisti que a Paty mandou, é doideira total, mas é assim, é uma doideira que faz bem. O importante é você assistir e ficar bem. Falar, pô, cara, é isso que eu queria ter visto. É isso que eu sempre quis ver na minha vida num filme como esse. E tem que ser feito por vocês, não tem dúvida alguma. Isso aí. Valeu. Gente, muito obrigado, boa sorte, vamos trabalhar junto. Tenho certeza que vocês vão voltar aqui com um sorrisão, fumando charuto. Agora tem uma equipe. É isso aí. Obrigado, Augusto. Obrigado, André. Um grande abraço. Tchau, gente. Valeu. Tchau.